com o objetivo de promover ações de reintegração social a pessoas em situação de vulnerabilidade, egressos do sistema prisional, usuários de substâncias psicoativas e pessoas em situação de rua. O projeto 406 de 2025 foi aprovado em plenário e segue agora na comissão de redação final. Para falar sobre esse assunto, o autor do projeto, o vereador Tiago Santana, está aqui conosco hoje no Sete Lagoas em Debate para a gente poder explicar qual que é a importância e a abrangência desse projeto em Sete Lagoas. Obrigada, vereador, por dispor desse tempo hoje conosco para falar um pouco sobre esse projeto, que já foi aprovado com louvor, né, com muito retorno aí, com muita repercussão entre os vereadores. E eu queria começar falando sobre essa proposta, né, de onde surgiu essa proposta do projeto e qual que é a importância dele ser implantado, vir além em Sete Lagoas. O prazer é sempre nosso, né, estar aqui na casa e também falando com a população a respeito de políticas públicas e de situações que vão favorecer a população, né? Foi para isso que a gente está aí nesse mandato. Com relação ao projeto, é levar a população a entender que não basta só colocar ou ter uma pessoa presa no sistema e não favorecê-los de alguma forma. Uhum. Cada um que está lá no sistema hoje está cumprindo a sua pena, está já afastado da população, afastado da sua família, da sociedade. Mas um dia eles vão sair, né? Como a gente já tem várias pessoas que um dia esteve no sistema, hoje voltaram para suas famílias. Há uns que conseguem se reabilitar, se ressocializar, tem o apoio da família, tem o apoio da sociedade, mas a grande maioria a gente sabe que não existe isso. Então, a ideia desse projeto é levar a consciência mais à população. Uhum. Não estou livrando, a gente não pode livrar quem cometeu um crime, quem deu um deslize, mas mostrar sim que eles podem sim ser pessoas melhores. Então, qual que é a ideia? Promover palestras. Ainda que a gente sabe que o começo é sempre burocrático, né? E muitas questões ou muitas pessoas, elas têm na cabeça o seguinte: lutar com quem não quer, batalhar com quem não quer. Só que na verdade não é isso. A gente precisa mostrar à população, para a população dar um voto de confiança quem um dia esteve no sistema ou quem está lá no sistema, para que eles possam se tornar pessoas do bem, pessoas melhores. Eu acredito que vai ganhar todo mundo. Ganha a população, ganha a família, porque nesse momento agora, vamos colocar aqui hoje lá no sistema, no presídio, aqui no presídio promotor José Costa, vamos colocar que ali hoje tem 650 presos. Estou jogando média. Muitos ali cometeram seus crimes, deram seus deslizes, outros foram levados às circunstâncias, estão afastados da sua família, como nós pontuamos, mas eles devem ter uma oportunidade. Porque ele tendo uma oportunidade, eles tendo essa chance e vendo que pode trabalhar, que pode reintegrar a sua família ou construir uma família. Então eu tenho certeza que a gente sempre fala que é a questão de escolhas. Toda pessoa que a gente conversa lá no presídio hoje, eles falam assim: eu quero mudar, eu quero ser diferente, mas eu não vejo caminho, eu não vejo condição para isso. E muitas das vezes acontece porque aqui fora
o olhar da população, o nosso olhar, a gente não pode colocar, sem a gente carrega esse pensamento seguinte, ou esse olhar o seguinte, quem cometeu o crime sempre vai ser bandido, um criminoso. Só que isso não é verdade, não é fato. Porque, como eu disse, nós, nessa caminhada já, aqui mesmo em Sete Lagoas, nós já temos aí um número bem considerável, pouco, mas considerável de pessoas que se ressocializaram. Que hoje estão fora, sim, do crime, da vida errada, que hoje construíram uma família, hoje que estão trabalhando. Tem pessoas que hoje têm o seu próprio negócio. E é pensando nisso que a gente elaborou esse projeto para que mostre para aqueles outros que eles podem se tornar pessoas melhores. E para a população, nós levarmos essa consciência. Quem nunca errou? Aqui a gente não está falando de erro grotesco ou erro simples. Mas todo mundo merece uma oportunidade. É a primeira pedra, né? Exatamente. Aí às vezes a pessoa fala assim, mas é porque não errou contigo. Não errou com alguém da sua família. Só que tem um detalhe. Um pouquinho só da história. Quando nós morávamos em Belo Horizonte, com os meus familiares, meus pais, meus irmãos, um irmão meu, ele estava passando na rua, ele fazendo um trabalho de evangelização, e ele foi alvejado com um disparo de arma de fogo. Com um rapaz que na época estudou junto comigo e entrou no crime. Por que eu estou dando essa explicação? Porque muitas pessoas pensam o seguinte, só fala quem nunca viveu. Não, a gente viveu situações assim. E quando isso aconteceu, meu irmão ficou 3 meses internado no hospital, porque foi grave, parou uns 10 centímetros, mais ou menos, da coluna vertebral. E aí ele ficou assim, anda e não anda. E esse rapaz a qual ele disparou, não era para ele. Ele foi vítima, ele passou e aconteceu. Uma bala perdida, vamos dizer assim. Sim, porque era 2 pessoas que estavam sentadas e meu irmão passou atrás. Outro. Exato. Não tinha nada a ver com ele. Não tinha nada a ver com ele. E aí aconteceu. Quando aconteceu isso, eu fui na casa desse rapaz. Porque como nós fazemos o trabalho espiritual, nós falamos que é o trabalho de evangelização, trabalho que nós levamos essa esperança para a população, eu conversei com o rapaz. E ele me pediu desculpa, tal. Eu falei assim, olha, tem jeito. Muda. Eu não fui lá para brigar, a gente foi falar da palavra de Deus. E aí, dias depois, ele foi preso. Inclusive, hoje ele está no sistema lá em Belo Horizonte. E hoje ele recebe palavras de incentivos, ele recebe palavras que leva ele a ter uma outra forma de viver. Quer dizer, mostrando para ele, sim, que ele pode se ressocializar, que ele pode mudar. É porque, na verdade, fica muito fácil a pessoa voltar para o crime depois que ela sai do sistema e ela não tem, vamos dizer assim, esse apoio, né? Ela não tem opção. Não é que não tenha, tem opção, sempre tem opção. Mas ela não vê, como você está falando aí, né? A gente ouve histórias, né? Aqui já teve uma palestra também falando sobre isso, sobre essa reintegração, especialmente de egressos do sistema.
E exatamente a questão da oportunidade, né? É essa esperança de ter uma oportunidade. A gente não sabe o que vai dar, mas ele precisa ter uma esperança. Eu penso assim, se nós não darmos o primeiro passo, então, de fato, a primeira opção que um ex-recuperando ele terá é de voltar à vida do crime. Por exemplo, aqui, eu já conversei com vários, e um deles, uma vez, eu falei com ele assim, rapaz, novo, 16, 17 anos. Rapaz, por que você não muda de vida? Porque, gente, nós levamos a palavra, nós levamos a fé, nós levamos a oração, nós mostramos para a sociedade que o mundo espiritual existe. Mas pensa comigo, se a pessoa ela não encontra um amparo, um familiar, uma porta de emprego, se ele não encontra uma oportunidade, se ele não encontra alguém que possa acreditar nele, ele tem duas opções. Ou ele vai sozinho, ou ele volta para o crime. E dessas duas opções, qual que é a mais fácil? Voltar para o crime. Até porque essa questão de sozinho depende de... Pode estar sozinho sem o apoio da família, que é a primeira busca, né, normalmente das pessoas. Mas ela vai precisar de algum apoio em algum momento, porque senão não tem como conseguir. Concorda comigo? Exatamente. E geralmente são poucos os familiares que apoiam. São poucos. A gente encontra pessoas que já lutaram 1, 2, 3, 5 vezes. São poucos que apoiam. Outros, você vê que tem pessoas que a gente já conversou aqui no sistema, que são de outra cidade. Porque lá na cidade onde elas são de origem, nascença, elas não tiveram oportunidade. E os familiares se desertaram, disseram, não, vai embora. Não tem conserto. Não tem conserto, essa é a palavra. Mas qual que é o intuito desse projeto? Mostrar, convocar a população para que nós conseguimos mostrar para esses ex-recuperandos que eles podem tomar o outro rumo. Isso seja no esporte, porque está provado isso, que quando a pessoa ela tem uma ocupação, a gente sabe, é tudo forma de querer. Se a pessoa não quer, de fato é difícil. Mas se tem um esporte, se a gente faz chegar o esporte até essas localidades onde tem um maior fluxo de pessoas ou que estão aí em vulnerabilidade, estão saindo do sistema, a gente levar a oportunidade de cursos, oportunidades que possam ser palpável, não algo que não venha, que vier a ser que não tem aplicabilidade, difícil. Né? Exato. Sim. Se a gente levar a oportunidade de emprego sem essa visão, porque, Raquel, é uma oportunidade que essas pessoas elas estão recebendo, mostrando o seguinte, nós estamos dando um voto de confiança. Um voto de confiança. Quando esse voto de confiança é dado, a gente vê muitas, como eu disse, muitas pessoas que agarram a ela. Eu cito aqui que eu conheço, eu cito aqui umas 15, 20 pessoas, só nesse tempo que eu faço o trabalho aqui dentro do sistema prisional e também um trabalho social, eu cito umas 20 pessoas que se reintegraram à sociedade. Vindo desse sistema mesmo, né? A gente não está falando sistema. de APAC. Não. A gente está falando do sistema tradicional. Vindo do sistema. Mas por quê? Nós unimos a fé, que está acima de tudo, o mundo espiritual, Deus, que é o dono de tudo,
o Criador de tudo, e quando as pessoas se submetem, primeiramente, a essa palavra, essa fé, então elas têm um combustível a mais, têm uma força a mais e a oportunidade. É engraçado que dessas 20, eu encontrei algumas que estavam trabalhando. Por exemplo, aqui nós estamos numa grande obra aqui na cidade, que é a construção e agora já na parte, vamos colocar 70% do hospital regional. Uhum. Eu estava indo fazer uma reunião na igreja, em Nova Cidade, a Igreja Universal, eu passando ali na Servo do Soaleiro, Sim. próximo ao hospital regional. E aí eu ouço uma voz, Pastor Tiago. E foi engraçado que nesse dia eu estava a pé. Eu fui lá fazer uma reunião, era uma agenda nossa. E aí, Pastor Tiago, quem está me chamando? Na hora que eu olho na grade, um rapaz que estava no sistema. Oi, tudo bem e tal? E até então, Raquel, a gente não estava ainda em posse da legislatura. Uhum. Aí ele, pastor, tal. Falei, rapaz, como você está? Eu puxando na memória. Não, você não está lembrado de mim? Vagamente. Não, semana retrasada o senhor orou por mim lá no sistema e o senhor falou comigo que tinha jeito, eu acreditei, eu usei a minha fé, eu tive a oportunidade de ter a minha liberdade, a gente chama o alvará cantou o alvará e eu saí. 3 dias depois eu soube dessa oportunidade. Olha só a questão da gente ver as coisas diferentes. Direcionar, né? Exato. E aí eu tive essa oportunidade e eu bati aqui na porta da empresa que presta o serviço aqui, o grosso aqui no Hospital Regional, e eles abriram a porta. Já tem 15 dias que eu estou trabalhando aqui. E aí eu fui direto, porque a gente, não, tudo bem, não é só bater palma. Eu falei, e a vida errada? Não, eu larguei. E agora eu estou lutando para não voltar mais. Sim. Então você pensa, a fé, a pessoa usando a fé, a pessoa estando bem, ouvindo a voz de Deus, lendo a Bíblia, estando com a sua espiritualidade bem, e uma porta de emprego abrindo para ele. Sim. Aí ele, assim, para voltar para a coisa errada, aí tem que fazer um esforço, né? Aí vai ser realmente uma escolha. Não, agora eu estou escolhendo isso aí, porque ele está tendo ali a oportunidade de transformar, né? E de passar isso para outras pessoas, o que é o melhor de tudo, né? E a família tendo orgulho daquilo ali, gera um círculo virtuoso aí de benefício em todos os sentidos. Você tocou num ponto muito, muito bacana, que depois eu perguntei, e como é que está a sua mãe? Ele falou assim, minha mãe, ela está muito feliz. Naquela época, estava recente. Dias depois a gente encontrou, já está trabalhando fechado, já está bem com a família. Quer dizer, a gente viu que não houve recaída. Uhum. Nós vamos fazer essas ações visando isso, pensando nisso. Aliás, nós já fazemos essas ações. Agora seria uma coisa oficial mesmo, né? Exato. Era a ideia que seja a última semana do mês de setembro, toda a última semana, para reforçar. Eu queria te fazer uma pergunta, você tem essa experiência, né, de antes de, como você diz, estar aqui na casa como vereador, de fazer esse trabalho no sistema e de poder ouvir essas pessoas, né? E a gente tem muita curiosidade para saber como é que funciona lá e qual que é a cabeça. Eu queria saber, dentre todas essas consultas, vamos dizer assim, que você faz, qual que é esse nível de aceitação, né, e de direcionamento? Não é isso que eu quero, eu preciso disso. Claro que tem aquela turma da rebeldia, que ainda que é um pouco complicado, e a gente sabe que o sistema em si também não favorece essa melhora, né, pastor? É outro ponto que a gente pode falar também. Mas eu queria saber, assim, em torno desse trabalho que é feito,
Qual que é o retorno nesse sentido dessas pessoas com as quais você conversa e que demonstra ter a vontade, pelo menos, né? Ter a boa vontade de tentar, de fato, fazer essa mudança? Raquel, quando o Senhor Jesus veio aqui nessa terra, quando ele se materializou em forma humana, então, depois que ele subiu, depois que ele foi morto, ele falou para os discípulos. Ele tinha ali 12, e ele falou com eles, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Essa é uma opção da pessoa. E numa outra passagem ele disse que era para que se visitassem. Porque aonde estavam sofridos, aonde estavam necessitados, aonde estava um encarcerado, onde estava uma viúva, onde estava um morador de rua, ali ele está. Só que ele está o seguinte, não é que Deus está vendo ali, não é que ele está vendo ali e ele, aí muitas pessoas falam assim, mas por que ele não faz nada? Porque existe de fato o querer da pessoa. A pessoa tem o livre-arbítrio. Quando nós começamos esse trabalho aqui há 4 anos atrás, 3 anos e meio, 4 anos atrás, que foi específico dentro do sistema carcerário, dentro do presídio, promotor José Costa, nós, no primeiro momento, nós não tivemos uma aceitação. Porque pensa comigo, dentro do presídio é uma ala menor do que a sala que a gente está. 16, tem umas que tem 19, tem outras que tem 23 homens lá dentro. Aí você pensa, 16 pessoas dentro, uma sala menor do que essa aqui, e muitos, às vezes, têm uma televisãozinha, outros não. E ali fazendo nada. Aí vem a culpa, porque você errou, vem a culpa porque você ouviu, ou um amigo, se diz, a gente abre aspas aí, que amigo não leva a coisa errada, e se envolveu ou foi levado pela circunstância, a dificuldade, então a pessoa errou, deu o deslize, e aí vem a culpa. Porque, pensa comigo, qual que é a pior condenação? A condenação de quem está dentro do presídio, dentro de uma cela, de um quarto, ou a condenação da mente? Qual que é a pior? A mente. A mente. Sem dúvida. A mente é pior. E ali dentro do presídio, a cabeça daqueles homens, daquelas pessoas que estão ali, é um turbilhão. Então, eles têm 3 opções. Ou eles se entregam aos pensamentos que têm, caem em depressão, adoecem em ansiedade, têm problema até psicológico, ou eles se juntam com os maus ou com aqueles que já são reincidentes e fazem o que é mal e aprendem a fazer mal, ou eles têm a gente pode falar, uma válvula de escape, que é a família, e a gente entrou com a fé, com a palavra. Então, nas primeiras vezes não foi fácil, porque a gente não teve muita aceitação. Lá são 4 alas, e nessas 4 alas a gente não teve muita aceitação. Eles não queriam ouvir?
uns ouviam, outros não. E a minoria não conseguiam prestar atenção, porque a maioria não favorecia. Pois bem, teve um dia que eu entrei lá, eu falei com Deus, eu não posso entrar aqui por entrar. O Senhor tem que me dar uma direção, porque se tem alguém aqui que o Senhor quer falar, como está escrito que o Senhor mandou a gente visitar o preso, e se tem alguém que o Senhor quer falar, então o Senhor vai me dar a oportunidade de falar aqui. E teve um dia que a gente fala que é uma revolta da fé. Porque todo mundo conversando, e ali eu elevei a minha voz, o tom da minha voz, e eu disse para eles, a vida de vocês só vão mudar quando você tomar uma atitude. E a primeira atitude é de você agora parar o que você está fazendo, parar de conversar e escutar o que eu vou falar. Porque eu não vim aqui, eu não entrei aqui, eu não estou aqui para perder meu tempo. Naquele momento ali, eles pararam. Foi engraçado que a gente vê que quando um homem chega para chamar a atenção de um outro homem, a gente vê muito pouco aí que até morte. E nesse dia, a gente costumava ficar no corredor, aliás, no pátio. Uhum. A gente sempre entrava no pátio. E nesse dia, tudo foi favorável, porque eu pedi o responsável ali, que estava no dia, ele falou assim, mas você vai ficar ali no corredor? Eu falei, eu quero ficar frente a frente. Mas ali tem gente, tal, gente que matou, gente que roubou, gente que fez mal. Eu falei, não importa. Eu costumo dizer que tem gente que fala assim, vocês é doido, vocês é maluco, porque quem quer ficar perto de quem que errou com a sociedade? Quem matou, quem roubou, quem fez mal. Uhum. E nesse dia eu falei, eu quero ficar frente a frente. E eu parei numa ala, se eu posso puxar na memória aqui, que era a ala 23, e tem as séries de ala lá, e eu parei nessa ala, nesse barraco, que como eles chamam, e eu fixei o olho num rapaz, falando para todo mundo, eu falei, o responsável de estar aqui, preso, fora, longe da sociedade, longe da sua família, eu falei, o responsável é você. Foi aquele choque, porque todo mundo na ala parou. A televisão estava ligada, eles abaixaram. Porque, Raquel, na nossa vida, agora trazendo para todos nós, a gente precisa dessa hora, às vezes, de um chacoalhão. Uhum. De alguém apontar o dedo para a gente. Responsabilidade. Desculpa até falar assim, mas de alguém apontar o dedo na nossa direção e falar assim, você é o responsável. Você é o responsável desse problema que você criou. Agora tem jeito. E nesse dia, todo mundo ouviu, quando eu fui fazer a oração, todo mundo participou da oração. E aí, quando terminou, desgaste. A gente estava cansado, durou ali uma hora e pouca. E eu falando para eles, existe solução, aí eu mesclava com a palavra, eu dava, eu lembro, posso citar o versículo que eu li? Claro, claro. Eu até falei para eles a respeito que Deus, ele havia proposto para eles o bem e a vida, a morte e a maldição. Isso está em Deuteronômio, capítulo 30. E aí eu falei para eles, Deus está promovendo, está dando para vocês aqui a chance. Deus está dando para vocês. Deus está mostrando para vocês hoje que vocês têm chance. Escolhe a vida. Escolhe a vida. Escolhe obedecer. Obedecer quem? Aí eu falei para eles, vocês vão me perguntar assim, mas quem que eu vou obedecer, pastor Tiago? Se eu estou dentro do presídio, eu falei, obedeça a Deus a partir de hoje. Aqui dentro do presídio, você sabe que você não precisa estar fora para fazer besteira.
Você não precisa estar fora para fazer coisa errada. Mas aqui, se hoje você decidir a buscar a Deus, deixar as coisas erradas, parar de mentir. Aí eu até olhei pro rapaz assim e falei assim, se a partir de hoje você for um homem de caráter, se você for um homem de caráter, largar essa vida que você tá, honrar Deus, honrar a sua família, então você vai sair daqui. Aí a gente fez a oração. Nesse dia pra frente, teve uma mudança. Eles começaram a, toda vez que nós entrávamos lá, que é uma vez no mês, 2 vezes no mês, eles estavam já esperando. Uhum. E teve uma ocasião que, no finalzinho, eu chamei para quem queria se entregar a vida para Jesus, de uma forma de batismo nas águas. Que o batismo nas águas, ele simboliza a morte da velha criatura. Ou seja, a pessoa deixa tudo que ela está fazendo, tudo que ela está vivendo, e ela vai em outra direção. Então, eu fiz o apelo, e eu falei, quem quer se batizar, quem quer se entregar para Jesus, na outra visita, eu vou fazer o batismo. Raquel, nós tivemos 56 recuperando, que saíram, foram para o pátio e nós batizamos. Eu tenho provas, eu tenho fotos, tenho tudo. E desses 56, eu tenho aí uns 15, uns 16, que eu acompanho, que eu vejo, que eu, você não desviou não. Estão fora hoje. Já estão fora. Estão trabalhando, tem a sua família. Eu encontro às vezes com a mãe de uns lá na igreja e eu pergunto, e fulano? Fulano está bem, fulano está indo na igreja, mudou, foi para outra cidade, mas está firme, está trabalhando, nunca mais teve recaída. Então quer dizer, tem outros que estão lá? Tem desses 56, tem aqueles que só tomaram, a gente costuma falar que só tomaram um banho de piscina, ou só saíram para se ver um pouquinho livre dali daquele quarto. Tem. Mas nós temos um número muito grande, que é o que nós, voltando no projeto, que é o que nós queremos levar à população. Porque existe a fé, existe Deus na frente, mas se nós não mostrarmos ou não termos a ideia, mostrarmos para a população e a população entender que a gente precisa promover caminhos para ocupar ou para mostrar para esses ex-recuperandos que eles podem sim viver longe do que é errado, então nós vamos ter na cidade um crescimento extraordinário. Vai ser assim, a gente sabe que é pouquinho em pouquinho, degrau em degrau, mas eu acredito, como a gente já tem provas, que eu acredito que a gente foi certo nesse projeto e que nós vamos ter muitos resultados positivos. Eu creio nisso. Com certeza. Pastor, eu quero te agradecer muito por esse momento aqui, poder explicar um pouco mais sobre esse projeto, a importância dele, né, para a sociedade. A gente precisa, de fato, educar, né, a sociedade nesse sentido, porque, como o senhor disse, volta para a própria sociedade tudo que a gente faz. Se a gente não apoia, se a gente não orienta, não conduz, né, tem um livre-arbítrio, óbvio, isso volta para a gente também. Exato. É uma forma da sociedade repensar suas falhas, né, do próprio sistema, para que a gente, de fato, tenha uma vida melhor em todos os sentidos, né, com mais segurança, com mais empregos, né, com pessoas, de fato, produzindo e ajudando a cidade a se desenvolver. Eu acho que é isso que todo mundo quer. Né? E se nós ajuntarmos, se nós fizermos um mutirão, eu creio que a gente vai conseguir sim. E outra coisa, eu não estou dizendo aqui, e eu quero que a população também entenda,
que todos eles vão mudar. Nó. Quem dera, a gente fala né? assim, uai. Quem dera a gente tivesse esse poder. Mas nem todos. A gente tem essa consciência. Mas se alguns mudarem por causa disso, se um mudar, né, vereador, eu acho que já é válido. Já valeu. A senhora não tem ideia de quando eu perguntei à mãe desse rapaz como ele estava. O sorriso no rosto, a tranquilidade dela. Antigamente ela buscava o filho na biqueira, buscava o filho na rua. Hoje ela fala assim, o meu filho está em paz. Eu acho que é isso, né? A palavra é essa. Tá em paz. Só para, se for para a gente ficar falando aqui... A gente vai. Só para a gente fortalecer. Hoje, no trabalho que a gente tem na instituição, que é o trabalho da UNP, Universal, no sistema prisional, nós temos pessoas hoje que fazem um trabalho que um dia eram da bagunça. Pessoas que ficaram dentro do presídio por semanas, por meses, pessoas que ficaram por anos, que se reintegraram, que com a fé, com Deus e também essa oportunidade na sociedade, no trabalho, hoje eles ajudam outros. E é isso, né? Na verdade, aquela gentileza gera gentileza, né? Exato. O tempo todo. Exatamente. Então, com esse projeto nosso hoje, vamos fazer isso acontecer, população. Vamos trabalhar para que nós mostrarmos, para a gente mostrar para essa sociedade que existe sim, eles podem sim se tornar pessoas melhores. Claro, é tudo da forma que a gente olha, o que a gente pensa. A gente passa para eles, aí é com eles. Aí é decisão de cada um. Mas eu costumo dizer o seguinte, vamos fazer a nossa parte. Se nós fazermos a nossa parte, tenho certeza que Deus vai trabalhar em nosso favor. Se a gente conseguir recuperar um, eu tenho certeza que já é um ganho muito, muito significante para a nossa cidade. Tá certo. Vereador Tiago, a gente fala pastor Tiago, que é pastor também, mas aqui é nosso vereador. Quero agradecer muito sua presença aqui no Sete Lagoas em Debate, deixando espaço sempre para o senhor voltar, a gente falar mais sobre esse projeto, mais sobre esse trabalho, que é de suma importância, eu acho que o senhor sabe disso, e a gente, de repente, falar dos frutos desse projeto que serão colhidos, se Deus quiser, após a sanção, né, do prefeito, após tramitar tudo na casa e para o prefeito para essa sanção. Eu não vejo a hora. A gente fica ansioso para que isso aconteça e quem vai ganhar mesmo é a população. Tá certo. Muito obrigada, viu, Obrigado. pela sua presença aqui conosco. Sete Lagoas em Debate, então, fica por aqui. A gente agradece a sua presença, o carinho da sua audiência. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.